A gravidez é um processo natural que ocorre quando um óvulo é fertilizado por espermatozoide e se implanta no útero. Para prevenir a gravidez de forma eficaz, muitos recorrem aos contraceptivos orais, popularmente conhecidos como pílulas anticoncepcionais. Essas pílulas contêm hormônios que impedem a ovulação e criam condições desfavoráveis para a fertilização e implantação. Além de serem um método contraceptivo amplamente utilizado, os contraceptivos orais também trazem benefícios adicionais, como a regulação do ciclo menstrual e a redução de cólicas menstruais, mas devem ser utilizados com orientação médica devido aos potenciais riscos e efeitos colaterais associados. Os anticoncepcionais orais são divididos principalmente em 2 tipos, combinados e de progestagênio único, que são as minipílulas, além das pílulas de emergência. Cada tipo possui mecanismos de ação específicos que contribuem para a prevenção da gravidez. Os anticoncepcionais combinados são compostos por uma combinação de 2 hormônios, o estrogênio e o progestagênio. Os anticoncepcionais orais combinados são divididos em 3 categorias principais, monofásicos, bifásicos e trifásicos. Cada tipo se refere à forma como as doses de estrogênio e progestagênio são administradas ao longo do ciclo menstrual. Os anticoncepcionais monofásicos têm cada comprimido do ciclo composto com a mesma dose de estrogênio e progestagênio. A dose de hormônios é constante ao longo de todo o ciclo de 21 dias de comprimidos ativos, seguidos por 7 dias de pausa ou comprimidos placebo. Por ter a mesma dose todos os dias, é mais simples de usar e menos confuso para os usuários. Os exemplos de contraceptivos monofásicos são os medicamentos Yasmin, Alestra e Diane 35. Já nos anticoncepcionais bifásicos, as doses de estrogênio e progestagênio variam ao longo do ciclo em 2 fases distintas. Esse tipo de contraceptivo combinado tenta imitar de forma mais próxima as flutuações hormonais naturais do ciclo menstrual, podendo reduzir alguns efeitos colaterais hormonais, ajustando-se melhor às necessidades hormonais do corpo ao longo do ciclo. E um exemplo de um contraceptivo bifásico é o anticoncepcional Ortho-Novum 1011. Anticoncepcionais trifásicos têm as doses de estrogênio e progestagênio variadas ao longo do ciclo em 3 fases distintas. A variação nas doses requer maior atenção ao seguir a sequência correta dos comprimidos. Exemplos de anticoncepcionais trifásicos são o Trinessa e o Trifazil. O outro tipo de contraceptivo, os anticoncepcionais de progestagênio único, ou minipílula, contém apenas o progestagênio. São tomadas continuamente sem pausa, geralmente no mesmo horário todos os dias para manter a eficácia. Um exemplo desses anticoncepcionais é o Cerazette e o Micronor. As pílulas de emergência, ou pílulas do dia seguinte, contêm uma dose elevada de progestagênio e podem ser utilizadas em caso de relações sexuais desprotegidas ou falha de outro método contraceptivo. Ela deve ser tomada o mais rápido possível, de preferência dentro de 72 horas, mas algumas podem ser eficazes até 120 horas, após a relação. A pílula do dia seguinte funciona principalmente atrasando ou impedindo a ovulação. Não deve ser usada como método contraceptivo regular, pois não é tão eficaz quanto outros métodos e podem causar efeitos colaterais. Os mecanismos de ação desses medicamentos atuam inibindo a ovulação, já que a maioria das pílulas, principalmente as combinadas, contém estrogênio e progestina. Elas suprimem a liberação do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante. Também há o espessamento do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. E também ocorrem alterações no endométrio, revestimento interno do útero, que torna-se menos receptivo à implantação do óvulo fertilizado. Quando usamos corretamente, sem falhas, os contraceptivos orais apresentam uma taxa de eficácia de aproximadamente 99,7%. Na prática, com possíveis falhas no uso, a taxa de eficácia dos contraceptivos orais é de aproximadamente 91%. Fatores como esquecimento de doses, vômitos e diarreia podem reduzir a eficácia dos contraceptivos orais, por isso é importante seguir as instruções corretamente. Os contraceptivos orais, por provocar alterações nos hormônios, possuem efeitos colaterais. Por isso, entrevistamos um especialista para melhor explicar sobre o assunto. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor Antônio Bento, do curso de farmácia, onde ele ensina a disciplina de farmacologia. Onde ele vai responder algumas perguntas sobre os anticoncepcionais orais. Vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os efeitos colaterais mais comuns dos anticoncepcionais orais? Pronto, em relação aos anticoncepcionais orais, os principais efeitos que ocorrem é alteração do humor. Então, um paciente, uma moça que usa bastante anticoncepcional, ela, devido ao seu uso crônico, ela pode ter uma alteração de humor tremendo, pode ter alterações de libido, também pode ocorrer cefaleia,
dores abdominais, que isso ocorre bastante no uso progressivo desses anticoncepcionais, e um dos principais sintomas também, que é a desregulação do período menstrual, que ocorre na mulher. E em algumas mulheres pode ocorrer bastante sangramento durante esse período. A segunda pergunta. Os anticoncepcionais orais, ele pode aumentar o risco de aparecimento de doença ou de até câncer? Com certeza. Por quê? A questão do anticoncepcional é que você está proporcionando àquele indivíduo, no caso do sexo feminino, o aumento de alguns hormônios, principalmente a progesterona. E o excesso desse hormônio, ele pode fazer com que haja aparecimento de doenças como câncer. Então isso é raro acontecer, mas ocorre. Então, se uma moça, né, estiver usando esse anticoncepcional, principalmente hoje, que um dos maiores problemas são o uso de anticoncepcional, que nós chamamos de pílula do dia seguinte, como o dia D, né, que é uso excessivamente, que é para uso de emergência. Então, há relatos em artigos científicos que há a produção, a ocorrência, né, de aparecimento de células cancerígenas devido ao uso excessivo desses anticoncepcionais, especificamente esse específico, como a pílula do dia seguinte. Eles também podem afetar, prevenir também algum câncer ou doença, o uso correto dos anticoncepcionais? Não, eu não me lembro de um estudo específico sobre isso, mas pode ser que ocorra. Mas a questão do anticoncepcional, ele é específico para você inibir uma possível gestação, tá? Então, ele vai inibir consequentemente, essa questão do ato sexual, de ter a questão da ovulação e a moça vir a engravidar. Só que o problema maior é que muitas vezes a moça usa erradamente esses anticoncepcionais e aqueles que é para ser de uso emergencial, ela usa como recreativo. E isso gera alguns problemas, que não é só a questão do aparecimento de câncer, mas também pode ter problema cardiológico, circulatório, principalmente da desregulação do fluxo sanguíneo. Próxima pergunta. Quais são os sinais que devem parar de tomar anticoncepcionais e procurar um médico? Quando ela tiver principalmente problema de hemorragia, porque esse uso concepcional ele afeta essa questão do processo hemorrágico, e se ela tiver um sangramento excessivo que demore a regredir, aí ela tem que procurar um médico. E também quando ela tiver outros sintomas, como dores abdominais, a questão de cefaleia constante, que é a dor de cabeça, entre sintomas que são comuns, mas porém que fiquem de um tempo crônico, ou seja sequencial. Aí, nesses casos, ela tem que procurar um médico. O médico geral ou a ginecologista, logo já se indicado? Não, inicialmente, que é padrão e protocolo, ela procura um clínico geral e esse clínico, tá, ele encaminha essa paciente para um especialista, no caso ginecologista. Que vai passar os protocolos corretamente? Isso, mas sempre inicialmente clínico geral e ele que encaminha, faz encaminhamento para o ginecologista, obstetricista, dependendo do caso. Tem um protocolo que é pré-determinado, principalmente se for via SUS. Se for privado, ela pode ir diretamente ao ginecologista, se for o caso, mas o clínico ele já encaminha, já direciona. Já dá um direcionamento. Já dá um direcionamento para o profissional específico. Certo. Muito obrigado, professor. De nada, estou à disposição. Qualquer coisa, estou aqui presente. Muito obrigado. Contraceptivos orais, quando seu uso, possuem diversas vantagens, como elevada eficácia na prevenção da gravidez, taxa de administração e controle do ciclo menstrual, redução dos sintomas da síndrome pré-menstrual e possível prevenção de alguns tipos de câncer, como câncer de ovário. E algumas desvantagens do uso desses medicamentos são necessidade de administração diária, possíveis efeitos colaterais, como náuseas e dores de cabeça, risco aumentado de trombose em alguns casos, e não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, ficamos por aqui e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os anticoncepcionais orais.